Quem tem filhos, sobrinhos ou crianças próximas, com certeza deve conhecer a Calçados BB. Muito referência, né, pelos seus produtos, conforto e aquela comunicação incrível. E pra mim, né, que além de mãe, sou especialista em e-commerce e omnichannel, cada ida na loja ou no site é uma experiência de omnicanalidade imbatível. Então hoje a gente vai receber aqui 2 profissionais do time Omni da Calçados BB para falar um pouquinho mais sobre os bastidores, né, desse grande case de omnicanalidade. Então pega o seu café e vem pra essa conversa. E esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde recebemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre os bastidores de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje, Jess? Bora lá, vou ler então a bio do nosso primeiro convidado, que é o Alan. Ele é pai do Heitor e da Heloise, que está a caminho, né? Marido da Lari. Além disso, ele é gestor de omnicanalidade na Calçados BB, com formação base em sistemas para a internet. E a jornada dele, gente, inclui aí passagens em grandes empresas, como Zaflex, Piccadilly, e ele já atuou aí nas áreas de inteligência de mercado, franchising e dados, que com certeza contribuiu muito para a posição que ele está hoje, né? Super mergulhado aí no universo de e-commerce e omnichannel. E segundo ele, a paixão dele é tecnologia e dados. A nossa também, né? Também. E o nosso segundo convidado é o Cassiano Sassi. O Cassiano é marido da Priscila, pai do Samuel, apaixonado por futebol e basquete. Estamos aqui no tema olímpico, né? Formado em administração, com experiência internacional na Irlanda, passou por setores como varejo, seguros e comunicação, até encontrar o mundo do e-commerce junto da indústria de calçados infantis BB. Hoje está focado em garantir que projetos digitais da BB sejam entregues com excelência, impulsionando a performance do site, das mídias e gerenciando com eficiência estoques e CDs de São Paulo e Rio Grande do Sul. Bem-vindos, meninos! Bem-vindos! Obrigado. Muito obrigado. E vocês viram que é build pai babão, né? Ai, coisa boa, né? Até lá eu participo de um momento que é quando o candidato a franqueado vai lá na BB e aí tem um momento para falar de digital. E aí o pai babão aqui não pode deixar de mostrar o guri e falar um pouquinho sobre, né? Então pode ver que na bio representa um pouco disso. A gente é muito pai babão, né, Cassiano? Ah, com certeza. Tem que ser, Tem que coisa ser. mais boa. Meninos, muito bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. E a gente inicia, então, o nosso podcast com uma pergunta que é clássica, né? Que a gente fala, não tem faculdade de e-commerce, muito menos de omnichannel, né? Então, rapidamente, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória de vocês, como vocês chegaram até aqui hoje. Bom, vou começar por mim, então. Então, vivi bastante setores diferentes, né, na minha carreira, né? Vivi varejo físico, dentro de shopping, vivi seguros, vivi comunicação, né, no grupo grande aqui do Rio Grande do Sul. E depois de viver essa experiência lá fora, né, fiz um intercâmbio eu e minha esposa, e quando voltamos aí, em meio à pandemia, a gente foi se recolocar no mercado e surgiu a oportunidade na BB, e foi quando realmente eu encontrei esse mundo do e-commerce, né, e os desafios grandes, né, acredito que hoje seja o maior desafio da minha carreira, e fazer tudo isso acontecer, né, na omnicanalidade e ir a fundo lá dentro. Então, resumindo bastante aí, como eu cheguei ali e realmente me desenvolvi nessa área e tá envolvido aí com loja, com fazer, né, o site, auxiliar na loja física e vice-versa. Então, esse é o meu caminho. Muito bom. É um caminho sem volta, né, gente? Uma vez que você cai nessa área, é difícil você sair. É verdade. E você, Alan? Mas então, vamos lá. Eu iniciei como assíduo tomador de café, tá?
programador. Sim. Ó, não é à toa, né? Foi Qual é o minha base nome do lá nosso atrás. café? Com café. Então, já tô aí como programador, já tive até uma empresa focada em sistema para contabilidade lá no passado. E aí fui mordido ali pelo mosquitinho do calçado, a gente diz mosquitinho do varejo também, né? Uhum. Então, a partir de 2018, aí eu entrei nesse mundo de indústria de calçados, né? Começando ali pelo calçado feminino. E aí passei por área de inteligência de mercado, que foi uma experiência muito bacana, bem no início do que a gente estava estruturando essa área. Então, foi uma experiência muito bacana. Passando daí para franchising. Então, tem um padrão nessa minha trajetória, que é estar no início do planejamento e expansão dessas áreas. Então, o bacana é que tu consegue ter uma visão bem generalista, uma visão bem completa, né? Super. Então, também fui o primeiro contratado da franchising da Piccadilly, então participei de toda a estruturação de todos os vieses, né? Dos vieses de expansão de fato, de sistema, de comercial. Então foi bem bacana participar aí de toda essa estruturação. E aí na BB eu iniciei na área de dados, né? Então lá bem no período até de pandemia. Então, iniciei na área de dados, foi bem bacana o trabalho que a gente pôde desenvolver lá, muito pautado em dados, e aí, enfim, fui convidado para assumir a operação de e-commerce e de omnicanalidade, né? Então, foi um super, super desafio, quando eu fui convidado a assumir, até o Cassiano estava há 30 dias na área, né? Então, foi algo bem novo e desafiador para nós dois. Começaram né? juntos. Porque a gente já pegou um barco andando, mas com uma grande expectativa de continuar alavancando o crescimento. Uhum. Então, foi bem bacana que a gente pôde juntos entrar nesse desafio e planejar como alavancar a operação. E acho que no decorrer do que a gente for falando, acredito que a gente foi muito vitorioso nessa parte, né? A gente tem aí Com bons certeza. resultados para compartilhar, muitas histórias também para compartilhar. Inclusive, Legal. iniciando com uma migração de site já, né? Já entrou, Isso aí. chegou chegando. Chegou, tem que ser com emoção. A gente gosta assim também. Ele vestia a camisa, né? Porque 30 dias na BB eu descobri que ia ser pai, né? Então é público infantil. Tem que saber na pô. prática como é que funciona isso, né? quando a gente- Casou o timing. Quando a gente realmente entende, né, as necessidades do nosso cliente, do nosso Pois consumidor, né? Então, É verdade. E estamos aqui super falando de Bibi, acho que é uma marca nacionalmente conhecida, mas para o público não pai e mãe como a gente, né? Vocês conseguem dar um mini resumo, assim, quem é a Bibi, quem é o principal público-alvo, os pilares aí da empresa pra gente? Com certeza. É um desafio resumir a marca, tá? Porque foi fundada em 1949. Uhum. São só 75 anos de história. Sim. Mas são poucas empresas, né, no Gente, Brasil, que chegam são- nessa... Uma baita pouquíssimas. história. São E pouquíssimas. inovando. Acho que é 2% que chega à terceira geração, né? Nossa. É bizarro, assim, quem de fato consegue passar geração por geração, fazer essa passagem de gerações. Sim. Então, a É um Bibi- super case de sucessão, Isso, né? Então, fazem isso com muita maestria, sabe? Muito bacana lá como eles têm essa governança. Mas então, foi feito agora em abril, né? 75 anos de história. É uma empresa pioneira na fabricação de calçado infantil. Então, primeira indústria calçadista a fabricar calçados infantis no Brasil. Uhum. É a primeira também, falando de pioneirismo, né? Também primeira marca de calçado a fazer estudo de calçado fisiológico. O que vem a ser isso, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento do pé da criança, existe um ponto muito importante, que é qual que é a melhor forma de se desenvolver quanto a pisar do pé da criança? Uhum. É como se fosse andar descalço. Uhum. Essa é a melhor forma de desenvolver a pisada da criança. Uhum. Então, foi feito um estudo em parceria com o Laboratório de Pesquisa e Avaliação em Atividade Física da PUC. Foram cerca de 2 anos de estudo, tá, de pesquisa, testando a pisada de mais de 50 crianças, fazendo diversos estudos, utilizando o BB. E foi comprovado que BB é o mesmo do que andar descalço, ou seja, ele não interfere na fisiologia, não interfere na pisada da criança. Então, isso é super importante ao DNA da marca. Uma marca Legal. especializada em calçado infantil para promover o desenvolvimento natural e saudável da criança. Então, isso que eu gosto muito de trazer isso, porque nem todos reforçar. sabem de fato que o BB é especialista nisso. Uhum. Uhum. Não, e pra mim, só um micro complemento, assim, tem uma coisa que me marca muito na vida de Bibi que
Tem um outdoor na BR que é a criança comendo o sapato e ele, acho que é, sei lá, é atóxico, alguma coisa nesse sentido. Maravilha, isso aí. E eu penso, gente, só alguém que conhece de criança tanto quanto uma mãe sabe que a criança vai comer o sapato. E que é importante esse negócio não ser tóxico. Eu acho que é um grau de entendimento sobre a vida dessa criança e desse bebê que só 70 anos trabalhando com isso mesmo pra trazer, né? Com certeza. A Bibi tem muita preocupação na saúde e bem-estar, né? Então, é produto atóxico, é fácil de calçar, é confortável, tem essa questão da fisiologia, de não interferir na pisada da criança. Então, tem toda essa preocupação, né, de fazer um produto, de fato, com muita comprovação científica e sim. tecnologia de que isso é o melhor que a gente pode oferecer. E é um investimento, né? Realmente a empresa tem que estar preocupada com isso e, de fato, colocar, como você falou, são anos, às vezes, de estudo para chegar e, de fato, conseguir proporcionar isso, né? Através dos seus produtos. Muito legal. Certeza. E, bom, né, não tem como falar de Bibi pra gente que trabalha, assim, na área. É um super case de omnicanalidade. Até porque são quantas lojas hoje no Brasil? Hoje no Brasil, não falei de tamanho da Bibi, tá? Uhum. Só para dar uma contextualizada. A Bibi, quando a gente fala de monomarca, na América Latina são cerca de 150 lojas físicas, tá? Uhum. Sendo elas cerca de 130 Brasil e o resto em países como Peru, Equador, Guatemala e Chile, né? Isso. E isso falando da rede de monomarca, né, de loja física, fora estar presente em mais de 60 países, nos 5 continentes, mais de 3 mil pontos de multimarcas no Brasil. Uhum. Então, só para contextualizar um pouco do tamanho e extensão da Bibi, né, que a gente tem o nosso lema de Sim. pintar o mundo de laranja. Sim, perfeito. Estão conseguindo. E, de fato, assim, é um grande case, né? De omnicanalidade mesmo pra gente que é da área. De novo, por ter esse universo de lojas, franquias, enfim. Então, conta um pouquinho pra gente como é que tá hoje o cenário, né, do Omni dentro da companhia, sistemas, aquilo que a gente gosta de saber, inclusive metas, o que vocês puderem dividir com a gente, vai ser muito bem-vindo. Maravilha. Acho que até para falar um pouco do momento atual, dar uma buscada da história um pouquinho, né, de como surgiu o Omni, para explicar um pouco como que nós estamos hoje, Sim. o que aconteceu nessa trajetória, né? Para a gente entender por que a gente está dessa forma hoje. Né? Então, falando um pouquinho, o e-commerce da Bibi, ele iniciou em 2010. Iniciou até sendo operado por um terceiro. E aí, em 2013, a Bibi entendeu que não, peraí, esse negócio é importante, vamos ter uma operação própria. E em 2018, aí, de fato, surgiu o Omni, tá? Então, se começou as primeiras integrações de site com estoque físico para ter toda a dinâmica de retirada em loja, de entrega expressa, também a questão do prateleira infinita, da loja poder ter essa extensão utilizando o estoque do e-commerce, porque o infantil tem essa questão de ser grades, tamanhos, numerações muito extensas para o produto. E aí tu imagina um modelo de negócio onde o custo de ocupação é um ponto latente e tu precisa otimizar espaço, né? Então, para não ser a loja do não tem, o Prateleira Infinita é um baita projeto, né? Casa muito, né, para a realidade da essa Bibi. extensão. Então, lá em 2018 já se iniciou esse trabalho de integração. E convenhamos, né? Lá em 2018, ainda não se tinha toda a aderência desse tipo de projeto, né? Então, acho que aqui é um consenso comum que pandemia foi o grande catalisador. Ia dizer, 2018 foi pré-pandemia, né? Isso. Então, felizmente, isso já estava sendo desenvolvido, né? Então, já estava operando já em 2018. E aí, a pandemia foi o grande catalisador, né? Então, acelerou a gente se viu em questões de faturamento de venda online quadriplicou no período, né? Então, mas o grande ponto, a gente até comenta, né? Pelo menos na minha visão, foram 10 anos de digitalização em num período de pandemia. E quando a gente olha principalmente para um ponto de aculturamento, né? De, peraí, online, físico, eles se conversam, eles são inimigos. Então, a pandemia veio para mostrar para todo mundo que não, peraí, online e físico
devem ser amigos, devem se complementar. E aí a pandemia forçou a todo mundo a experimentar muito essa digitalização. E hoje a gente tem a resposta aí, né, que teve muita aderência, né, o consumidor gostou da conveniência do digital e aí a pandemia veio para acelerar os projetos já existentes. Felizmente a gente estava preparado para isso. E aí também teve a visão do nosso franqueado, né? Porque hoje nós temos cerca de 12 lojas próprias, se não me engano, e as demais são todas franquias, né? Então a nossa franchising é muito forte. E hoje, quando além de vender calçado, a gente vende loja, né? Então, quando tu tem um modelo de negócio onde o online é aliado do franqueado, trazendo mais do que conveniência para o consumidor, trazendo também essa venda adicional, onde o franqueado não se vê em um modelo de negócio que ele depende só do público passante do shopping. Né? Não, peraí, ele tem 10, 15% do faturamento advindo de venda adicional de um canal online. Aí olha como se torna um modelo de negócio muito mais bacana, atrativo, muito mais giro de produto e... Assertividade de estoque, né? Porque era isso que a gente estava falando também sobre a grade, né? Imagina vender, acho que é 17, talvez. A gente começa pouco menos. mesmo 14, 15, ali até o 37. Até o 37. E se não fosse um online, imagina o tamanho de estoque de loja que seria necessário para fazer isso acontecer, né? Com certeza. E um bom CRM, né? Para seguir a vida com essa cliente por muitos e muitos anos. Isso, Então, o bacana é também que nesse período, né, onde tudo se exponencializou, o próprio franqueado começou a entender de não, peraí, o online é meu amigo, né? Eu preciso, a gente se ajuda, se complementa, isso gera receita adicional, ajuda a diluir os custos fixos e gerar mais resultado líquido também para a operação. Então, foi um momento muito bacana também para isso. E nesses últimos 3 anos, né, como eu comentei, foram muitos desafios, mas felizmente a gente vem conseguindo ter um bom crescimento. A gente cresceu mais de 30% nos últimos 3 anos quanto à receita digital. A gente conseguiu também elevar muito o projeto Ship from Store, né, que como que eu consigo cada vez mais usar essas cerca de 130 lojas como hubs de distribuição. Para mais do que entregar, porque quanto mais perto do cliente, mais eu tenho possibilidade de entregar rápido e barato. Né? E fidelizar, né? Com certeza. E acaba virando cliente, fidelização. Né? Então, como que eu consigo entregar isso de uma melhor forma? Utilizando a estratégia Omni, utilizando essa capilaridade de lojas a nível Brasil. E aí, como é que a gente faz com que esses projetos se tornem mais relevantes para o nosso franqueado? Porque, de fato, não seja uma ou outra venda, mas sim uma constante de vendas que seja relevante para o negócio do franqueado e que faça com que, de fato, a gente consiga entregar mais experiência para esse consumidor, com uma entrega melhor, com um valor de frete melhor. Então, a gente conseguiu mais do que dobrar nos últimos 3 anos essa receita de Ship from Store. Isso é muito e bom. aí, acho que o Cassiano até vai ter mais propriedade de falar mais a fundo dos projetos. Né? Quando a gente iniciou lá atrás, em 2018, eu e o Alan ainda não estávamos na Bibi, né? Mas eu entrei em 2021, o Alan em 2020, né? Isso. Até quando eu entrei, todas as lojas estavam fechadas por causa da pandemia, né? Sim. Então, já entrou com o circo pegando fogo. As lojas físicas fechadas e pelo menos eu lembro muito ali de Canoas que o shopping tinha o local para tu ir coletar, né? Tu comprava no site e tu ia só no estacionamento coletar o teve produto. essa fase. Então isso também ajudou bastante, né? Como complementando o que o Alan comentou. Mas como que a gente faz essa virada de chave, né? Porque a gente tinha o retire na loja ou a entrega expressa aqui, e basicamente é uma entrega via motoboy numa região mais próxima, né? Ambas são regiões próximas das lojas, né? Então, como é que a gente faz essa virada para entregar? Por exemplo, hoje a gente cada loja entrega no seu estado, né? Não todas as lojas, porque o parceiro que a gente tem hoje não consegue, né, coletar em algumas regiões, mas a gente então fez uma parceria com uma transportadora, e ela faz a coleta na loja sempre que tem pedido. E entrega, né? Faz essa entrega no estado da loja. Isso facilita muito o prazo de entrega, né? E o preço do frete, né? E a gente tem... Hoje a gente tem outro estoque, né? Mas quando a gente implantou lá em 2023,
a gente só tinha o estoque aqui no Rio Grande do Sul. Então, algumas Uhum. regiões no Brasil fica complicado, né? Em Com termos certeza. de alcance do frete, de prazo mesmo de entrega, né? Que a expectativa a nível Brasil é aí 2 dias, né? Uhum. Então, como que a gente faz essa mudança? A gente fez essa parceria e a gente viu essa mudança muito grande, né? Que lá em 2022 a gente não tinha o projeto, em 2023 a gente já cresceu 59%, e em 2024 agora a gente já cresce mais 26%, mais ou menos, que se a gente olhar 2 anos atrás dá o dobro de porque- vendas, né? Então, É porque a gente começou a se deparar, e aí, vamos lá. Né? É aquela questão de centrado no cliente, orientado a dados, né? Então a gente começou a enxergar que a gente tem uma boa oportunidade nessa estratégia do Omni, que é atender esse consumidor que, para ele, o prioritário não é o prazo. Ele não está Aham. disposto a pagar talvez R$20 de motoboy para receber no mesmo dia. Tudo bem para ele receber em 3 dias, mas pagar menos. Né? Então, como é que eu trago esse tipo de condição de entrega dentro da estratégia Omni, que até Entendi. 2022 era só dentro de uma entrega express. Ou Uhum. seja, Aham. o Aham. motoboy acordado com a loja de um atendimento no raio de 10 quilômetros. Né? Então, não necessariamente precisa ser rápido, né? Mas é por estar mais perto. Mas você otimizou a logística para Quando a poder gente diminuir o começou custo. a olhar dados e dar uma estudada nisso, a gente viu não, a parcela de o consumidor que está buscando o custo-benefício é maior e está crescendo. Uhum. Então, a gente precisa, dentro do Omni, ter uma estratégia para, de fato, ter essa condição de entrega dentro do Omni. E aí, a gente buscou esse projeto que a gente hoje trabalha lá dentro com a nomenclatura de entrega transportadora, que é homologar uma transportadora a nível nacional para fazer essa coleta em loja e fazer uma distribuição a nível estadual. E a gente já está caminhando a nível nacional. Né? a ideia, né, A segunda etapa. expandir. Porque os nossos impostos, né, não contribuem muito. A gente tem um desafio ali de fazer venda interestadual um pouquinho maior, né? Mas bem interessante. Vocês acham que a maior parte do crescimento de vocês foi em função disso? De vocês conseguirem Com certeza. expandir um pouco mais o raio de atuação da loja, Hoje, talvez? do faturamento do Ship from Store, 73% é do projeto Entrega Transportadora. Então, sim, Nossa, essa grande muito alavancagem foi significativo. desse passo de conseguir oferecer e implantar esse tipo de projeto na rede. E isso, por serem estoques complementares, tem uma questão de estoque aí nesse caminho? Tem, né? Então, óbvio, tem a aderência ao produto que vende no online, né? Que é um pouco diferente do da loja física. Mas esse estoque que a gente está falando, ele é o próprio estoque da loja Sim. mesmo, né? Então, mas, por exemplo, às vezes a loja não tem o produto específico, o e-commerce está vendendo mais, mas a venda complementar, o segundo par, Uhum. a loja tem. Então, a gente consegue até dividir esse pedido em Vocês dois. fazem split de pedido? Sim, sim. E entregar parte dele por nós, parte pela loja. Ou, né, se a loja Sim. tiver os dois, vai sempre dar preferência para o pedido como um todo de Uhum. um local só, né? Mas foi um projeto muito bacana que lá, quando a gente startou, a grande diferença, por exemplo, para a entrega em Recife, a gente reduziu a metade o preço e 40% a mais de Pois é. eficiência no prazo de entrega. Então, é bastante diferença, assim, para o consumidor, né? Mas assim, tem um trabalho forte também de estoque, né? Porque, como o Cassiano comentou, o mix é um pouco diferente, então tem que brifar também, né? Sim. O físico de que, é isso que tá saindo para a região X, para a região Y, né? Então, em paralelo, tem um trabalho de estoque também. Porque esse match de estoque, ele é bem desafiador, né? Sim, Da com gente pensar certeza. que a loja precisa ter aquilo que é o que mais vende na web, mas precisa ter aquilo que mais vende na loja também. É um equilíbrio, né? É um Porque, equilíbrio. eu preciso ter esse mix aqui que melhor rentabiliza o meu modelo de negócio físico, mas não é o que tá saindo no online. Como é que eu caso isso para Sim, tudo pra dar andar mais bem? match, né? Então, é uma dança. Tem que ter o equilíbrio para que ela seja realmente uma venda adicional, né? Que Uhum. os custos dele, ele vai bancar pela venda física, né? E essa venda vai aumentar o lucro dele. A venda online aumenta o lucro na última linha, né? E prateleira infinita, assim, como que é pra você chegar... Porque aí a gente tem aquele desafio extra, né? Da cultura, do treinamento. Porque aí realmente a gente depende de uma força de vendas, né? Como que é essa frente pra vocês? Mais desafiadora, enfim. Hoje, não sei se tu concorda, tá? Mas até o prateleira infinita, pelo menos em questão de desafio,
menos desafiador do que o clique e retire, o Ship from Store em si, né? Ele é menos complexo, mas também é uma operação que já está bem azeitada desde 2018, tá? Uhum. Então, é uma operação que funciona muito bem quanto à integração, né? E quanto a aculturamento também, porque o que a gente também bate muito em treinamento quanto à prateleira infinita, tá? Qual que é o grande perigo do prateleira infinita? Ele deve ser usado, sim, mas com moderação. Em qual sentido? Eu não posso usar o prateleira infinita para abastecer a minha loja, porque ele tem um custo maior do que tu comprar o produto de grade fechada. Sim. Que é lá 8 pares que vem em grade fechada, tantos do número 25, tantos do número 26. Então, ele tem um custo maior, mas ele é usado quando? Para não ser a loja do não tem. Sim, Porque pra cobrir uma ruptura, o né? mix é muito grande, não tem como apostar em todos os produtos, tu não tem como não ter furo de grade. Então, para ti não ser a loja do não tem, olha que experiência bacana. O consumidor chegar em loja, tu poder dizer para ele, eu vou encomendar diretamente da fábrica para ti, e vai lá, já consulta o estoque, já faz na hora a venda, já cai automaticamente um pedido lá para nós do e-commerce, já fazer esse envio do produto. Né? Então, para cobrir esse tipo de situação, seja por não ter a cor que o cliente viu no site e gostou, ou a numeração, né, é um baita artifício para não perder essa venda, para fidelizar esse cliente. Mas o cuidado não vai usar para fazer cobertura de estoque. Não exime a responsabilidade de uma boa compra, né? isso aí. No momento do sell-in. Com certeza. Então, E a dificuldade que o Alan comenta que é mais simples, né? Porque também ela tá dentro de loja e ela tá solicitando, né? A vendedora, né? Ela tá indo atrás desse pedido. E quando a venda é através do site, tá chegando para ela, né? Então, por isso, eu acho um pouquinho mais complicado no dia a dia mesmo do time assimilar, porque às vezes ela é uma loja mais afastada, numa região que não tem tanto tráfego de consumidor no site, então não vende tão regularmente assim, e aí nessa periodicidade de pedidos aí acaba que às vezes trocou, né? O turnover de loja física é um pouquinho mais acelerado, né? Então por isso que acaba tendo mais treinamentos a partir do projeto que vem direto do site do que o Prateleira Infinita, né? Que é uma ferramenta de venda física mesmo, né? Acho que eu tenho exemplo do porquê que parece no dia a dia ser muito menos custoso, né? Pensa que o fluxo de um Prateleira Infinita, ele entra pelo canal físico e se é direcionado a um centro de distribuição só. Ou seja, com uma equipe que já está acostumada a lidar com grandes volumes e bem treinada. Agora, o fluxo contrário do Ship from Store, eu entro pelo canal online e distribuo em 130 mini CDs. Sim. Com várias pessoas, com rotatividade de equipe, aí a complexidade aumenta. Sim, com Acho que certeza. seria esse o ponto que, não, peraí, né? Quando a gente fala de Ship from Store, é mais complicadinho do que o Prateleira Infinita. Mas eu adorei que vocês deram o gancho perfeito pra gente entrar na próxima pergunta, que é exatamente sobre essas complexidades todas, né? A gente estava até aqui antes de começar a gravar falando sobre isso, que nos palcos, né, todo mundo sempre conta do que dá certo. A gente tá crescendo, é incrível, é integrado, mas a verdade é que a gente sabe que fazer Omni no Brasil ainda é super complexo, né? E a gente fala de fazer Omni com franquias, isso tem um agravante bastante grande. Seja pela tributação, né, interestadual, tudo fica pior, mas entre franquia e franqueadora também já é complexo. Essa rotatividade do varejo físico, que também é difícil. As próprias entradas em shopping, acho que hoje estão muito mais facilitadas, né? Mas quando a gente começou a fazer Omni, vocês também, não era tão simples, né? Ter motoboy circulando dentro de shopping, pegando encomenda, esse acesso de transportadora. Acho que temos várias vantagens hoje em dia aí para quem tá começando a fazer Omni, que foram muito construídas aí por quem tava lá no início, né? Agendamento e doca e aquilo. Exato. Mas de entra a qualquer hora. Gente, pandemia, a gente tem histórias incríveis, assim, de... O motoboy chegou no shopping, daí o shopping tá fechado. Daí o segurança era falou horário diferente. Segurança falou que não pode entrar. Hoje só às 3, mas ontem era 1. Daí o motoboy tava lá 1. Daí aí não tinha a loja tem que levar até a porta. Foi uma loucura. Porque o motoboy não podia entrar. Sobrevivemos. Mas eu acho que tem uma disrupção desde quando a gente começou a conversar, né, no benchmark Arezzo Bibi, lá nos primórdios, assim, que é mudar muito também esse mindset de como fazer varejo físico e como trabalhar no varejo físico, porque se a gente for pensar, há poucos anos atrás, o varejo físico era
né? Tão simples quanto contrata as vendedoras, treina, entrou alguém na loja, tu atende, a pessoa saiu da loja, tu toma um café e espera o próximo cliente. E a Bibi trouxe uma disrupção muito grande desse modelo de loja física também, que eu imagino que, queria que vocês contassem mais, mas vem desta construção de como que eu crio essa omnicanalidade com pouco ou nenhum conflito com a questão da loja, né? Se vocês puderem só nos contar um pouco desses perrengues do passado, assim, porque imagino que tem uma construção aí por trás para chegar onde a gente chegou, né? Bacana. Tem alguns pontos que a gente pode abordar, mas aproveitando esse gancho, né? A gente trata lá como novo varejo, né? Então, a loja física do passado, ela tem que se remodelar. Hoje são outros tempos, né? Então, não dá mais para depender de público passante. Tem que fazer um bom trabalho de contato ativo, trabalhar bem a gestão de carteira de clientes, né? Sim. Então, lá na pandemia, quando eu até estava ainda na área de dados, a gente passou a implementar uma solução, que é um CRM que fica na mão das vendedoras, né, das consultoras, aproveitando até para trabalhar esse tempo ocioso de loja, que Sim. acaba existindo, né? Então, como que eu concilio, né, o tempo ocioso de loja com uma poderosa ferramenta em mãos, onde tu já vai ter clusterizado os teus clientes por momento de compra, né? Porque hoje, quando a gente fala de gestão de carteira de clientes, é acertar o canal certo, com a mensagem certa, no momento certo. Né? Esse é o mundo ideal para a gente conseguir converter cliente. Então, lá em 2020, a gente começou esse trabalho tanto de ferramental quanto de conscientização de que a loja ela tem que ser protagonista. Ela não pode esperar o cliente entrar pela porta, né? Isso acabou. A loja física tem que ter, de fato, essa consciência de ser protagonista. E a gente foi muito feliz em implantar esse ferramental lá em 2020, de ter na palma da mão, clusterizado, os clientes com mensagem já pré-definida, onde tu já pode fazer essa relação de maneira fácil, fluida, via WhatsApp, com o cliente. E tudo isso, hoje, quando a gente olha para um indicador de venda influenciada, hoje, esse canal de envio de WhatsApp via esse ferramental já participa com mais de 20% de influência no sellout. Então, olha que número forte, né? Sim. O quanto, de fato, esse canal de vendas poderosíssimo, que é o WhatsApp, né? E aliado a esse novo varejo, essa visão de que eu tenho que ser ativo, eu tenho que encantar esse cliente e trazer até a loja, eu não posso esperar ele vir até aqui, né? Como que aliado a ferramentas, isso vem trazendo bons frutos, vem trazendo resultado. Muito. Então, só trazendo esse ponto que acho muito bacana de temos que ser ativos, não podemos esperar o cliente entrar em loja, né? Isso é um grande ponto desse novo varejo. Enfim, não sei, Cassiano, tu quer compartilhar histórias agora de perrengue, né? Acho que perrengues a gente tem quase todo dia. Abre né, a pra resolver. lista. Não, nada a ver. Até foi uma necessidade do nosso time é um time enxuto, né? Nós temos hoje 4 pessoas e o Alan, que é o nosso gestor, né? Mas lá, quando eu entrei, éramos só eu e ele, né? Para tocar no time fazer tudo. time de operação, né? Que dentro do Omni daí tem a parte do fulfillment, que daí é outra equipe. Isso. E também temos atrelado, debaixo desse mesmo guarda-chuva, a área de relacionamento com o cliente, que a gente até batizou de voz do cliente. Que não é uma área tradicional de saque, assim, uma área voltada e treinada para até mesmo eliminar toda essa fricção de conflito de canais, né? Uma equipe bem treinada para poder fazer esse trabalho bem feito para o consumidor final não distinguir canal. Ele vai ter o mesmo tratamento. Faz toda a diferença. Seja onde for que ele compre. Mas então a gente implantou ali uma área de relacionamento dentro do nosso time também, né? Pra gente atender a loja física e esse tipo de problema chegou no shopping, não tá no horário de buscar. Isso acontece hoje ainda. Bastante. Em algumas regiões ali a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Ou até mesmo, o parceiro lá, ele tem lá a coleta, mas ele não foi coletar. E aí, algumas vezes, a gente não tem como saber se foi coletado no dia ou no outro dia, se a loja não nos avisar. Então,
às vezes tem 3 dias de atraso entre uma informação e outra, então isso a gente tem que estar lidando no dia a dia, né? Hoje a gente já está muito mais proativo, né? De entender quais entregas deveriam ter sido coletadas, deveriam ter sido entregues naquele dia X e já está no X+1 e ainda não foi. Então a gente já tem um trabalho muito mais proativo hoje, né? São coisas que acontecem, né? Enfim. Às vezes uma situação pela primeira vez faz com que você fale, não, a gente precisa ter algo mais sistêmico, né? Porque, como vocês falaram, são centenas de mini CDs que você passa a controlar o SLA de despacho, né? É um cenário mais complexo. Sim. E aí, tem regiões que são mais, que nem eu falei, mais afastadas. E às vezes a transportadora não vai todo dia, ela vai segunda, quarta e sexta. Então, a gente tem que estar isso muito alinhado para a expectativa do cliente não ser interrompida, né? Então, isso a gente vai testando e vai aprendendo e vai ajustando, né? Porque se a gente for preparar tudo e botar só quando tiver tudo 100%, a gente não vai fazer, né? É, isso aí. A gente bota no ar, testa, aprende. E vai expandindo aos poucos, né? Mas, enfim, esses problemas acontecem. Tem uma frase que eu ouvi do Lucas Neves, se eu não me engano. Se tu tem tudo sob controle no dígito, cuidado que tu tá indo devagar demais. Pra nós faz muito sentido, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Formata o mínimo viável, experimenta, vai. E aprende, né? Porque a gente falou, não tem uma receita pronta pra todo mundo, né? Então, tu pode até te espelhar, né? A empresa X faz assim. Mas não adianta. O que funciona para a empresa X não necessariamente vai funcionar para a empresa Y. Tu tem que usar como inspiração, trazer pro teu contexto e experimentar. Com o seu consumidor, né? E o Omni é muita integração, né? Então, sistemas, às vezes, eles param, né? Sem motivo algum. O pedido não integra. Então, tem pedido que não integra. Isso acontece. Tem estoque que não tá aparecendo. O inventário, às vezes, não foi feito. Imagina, a ruptura não acontece. Acontece, né? Os problemas e a gente tem que ir atrás de solucionar, né? Sempre tentar manter. Porque o Omni não pode ser só o nosso time, né? Sim. Ele tem que ser todo a mundo. Empresa todo toda. mundo tem que estar com essa visão. Desde nós ali até a empresa como um todo. E a loja física também tem que estar nesse mesmo pensamento, né? Então, a nossa tarefa é realmente disseminar os projetos, né? Que o pessoal esteja preparado para... E também para se acontecer um problema, que não tem como não acontecer, né? Sempre vai ter alguma coisinha. Então, o pessoal tenha as ferramentas necessárias para solucionar, né? Eu e a Jazz, como... a gente participou desde o piloto, né? Na Arezzo, assim, os primeiros... A gente pegava o pedido na loja, ligava pro motoboy, falava pro motoboy na loja, ligava pro cliente. Isso era o MVP, né? Que a gente fez lá atrás. E o que a gente percebeu ao longo dos anos, e hoje em dia como consultoria, é que o Omni, ele tem um nível de resiliência muito relevante do time, porque não vai ser fácil. A empresa, inicialmente, não vai acreditar tanto, né? Quando a gente olha... tamanho que o negócio de franquias representa, o tamanho que o negócio de multimarcas representa. Às vezes o Omni é pequenininho lá dentro, dando pequenos passos. Então, vai ter muitas situações difíceis no começo, né? Que vão exigir resiliência do time. E tu trouxe uma coisa que a gente acredita muito, né? Que como especialistas de Omni, como parte de uma grande empresa de Omni, a gente precisa também ser quase um evangelizador do tema, né? Então, qualquer oportunidade de conversa, a gente tem que botar isso na mesa dentro da empresa, né? Como que a gente vai aculturando a empresa sobre também o que é Omni, por que a gente tá fazendo isso, por que às vezes resolver o problema do cliente vale mais do que uma meta, de quem é a meta, é minha, é tua, não, vamos resolver, né? Acho que esse é um papel fundamental para quem quer trabalhar com Omni ou estar num projeto de Omni nas empresas, né? Ser parte dessa cultura Omni que tem que estar lá presente, né? Maravilha, é exatamente esse o ponto, né? Como que eu boto todo mundo na mesma página, né? Tem que acreditar no Omni, tem que puxar essa frente e tem que ser de cima para baixo, né? Tem que ter objetivos muito bem definidos, onde todo mundo está na mesma página e acredita no digital, acredita no Omni para fazer a coisa acontecer. Então, esse aculturamento é um ponto muito latente e muito importante para fazer a coisa fluir, né? Porque, como tu disse, nem tudo é cravado na pedra de não, peraí,
surgiu essa venda lá, a gente não pode trocar aqui, porque senão não fecha a conta. Não, peraí, é a experiência do cliente que tá em jogo. Né? A frequência de compra e a fidelidade é outro mundo, né? Exato. Então, esse é o grande virada de chave e isso que vale no final das contas, né? Tu ter esse cliente fidelizado, que tá encantado com a marca e vai continuar contigo por anos e anos. E por falar nisso, né, sobre esse cliente, né, estar no centro, a gente fala, quem é o Omni, né? O tal do Omni, mas assim… Quando é que ele vai vir? Quando é que ele vai vir? Mas nada mais o grande foco realmente é o consumidor no centro, né? E falando sobre omnicanalidade, para a experiência ficar cada vez mais fluida, acho que um ponto muito chave é, de fato, esse consumidor, ele se sentir muito único, né? Como que foi esse desafio para vocês, no sentido de… falando de uma parte bem prática mesmo, né? Do cadastro, de vocês conseguirem ter uma visão um pouco mais unificada, porque a gente sabe que quando a gente vai para um cenário de franquias, isso se torna mais desafiador, né? Mas Alan, que já veio super da área de dados, imagina como realmente uma tabela organizada que a gente consiga consolidar é um sonho de vida, né? Da gente conseguir enxergar esse comportamento 360 do cliente. E como vocês comentaram também, o quanto as ativações, elas são importantes, né? Seja para canal físico, para o canal online. Então, como que é essa parte de cadastro CRM? E com certeza, né, Bibi, eu lembro muito dos cases, assim, que iam pro palco também. Essa questão da grande oportunidade de trabalhar muito bem o CRM, dado que a criança também vai crescendo, vai passando a numeração, e aí tem aquele momento de recompra, né? Então, como que isso é trabalhado dentro da Bibi? Maravilha, falou minha língua, dados. A gente… Estamos aqui sedentas, a gente também adora esse tema, porque muitas empresas ficam, né, nos insights, no que a gente acha. E quando a gente encontra alguém que quer falar de dados, a gente fica aqui cheio de pergunta na manga, querendo entender como é a formatação. Hoje não tem mais espaço para achismo, né? A gente precisa ser orientado a dados. Sim. Então, lá na Bibi é muito forte essa cultura, tá? De ser orientado a dados. E qualificação de dados é um grande ponto. Né? Como é que a gente qualifica a entrada de dados e unifica, né? Porque eu tenho várias pontas. Eu tenho o dado fluindo do físico, tenho o dado fluindo do online. Como é que eu unifico e entendo que o Alan é a pessoa e ele transita entre esses canais, tem esse comportamento. Então, hoje, claro, ainda não é o mundo ideal, mas eu imagino que a gente tem muito bem maduro isso dentro da Bibi. Então, a gente tem toda uma preocupação em fazer com que esse dado flua muito bem, tanto do físico para online quanto online para o físico. Então, a gente tem uma base de dados onde consolida, né, transações do online, fixa esse histórico no cliente. Transações do off também consolida tudo essa informação na base do cliente. E aí a gente tem essa visão de todas as interações do cliente para poder municiar muito bem o CRM. Né? Então, essa que é a grande jogada, mas o grande ponto é como é que eu qualifico bem essa informação, né? Aí que vem outro mundo, né? Então, pegar o físico, né? O físico, no momento que tu tá no físico e escolheu o teu calçadinho, tu quer pagar isso aí o mais rápido possível. Sim, né? você não quer ficar fornecendo mil dados. Então, tu tem 10 minutos entre a criança derrubar a loja inteira e sair da loja com vida. Depois que ela provou o calçadinho, esse aqui… Esquece, agora eu quero pagar e sair correndo, né? Então, como é que a gente faz uma captação qualificada de dados visando não ter essa fricção, né? Então, e hoje o dado muito importante para nós é o dado do dependente, ou seja, para quem eu estou comprando, né? É para o filho, é para o neto, é para o sobrinho, é de presente, sabe? Então, como é que eu pego esse tipo de informação, que é uma informação muito importante depois para a gente utilizar em CRM. Então, hoje a gente tem um treinamento muito bem azeitado e específico, atrelado a uma boa usabilidade de sistema para poder captar essa informação de maneira mais rápida e sem fricção, mas atrelado a isso a gente também tem até um gatilho construído internamente, tá? Um robozinho que dispara o WhatsApp, para qualificar essa informação em um segundo momento, em um pós-venda, até atrelando a uma ativação de gift back.
né? Para até ter um incentivo de, não, peraí, tu tá me dando dados, deixa eu te dar alguma coisa. É um projeto bacana que a gente tá pilotando, tá? Então, em primeira mão. Olha aí, gente, belo insight esse, hein? Eu te dou o Então- gift back, mas você Então não é adianta. algo em troca. Tem ainda o trabalho de qualificar e pegar o dado no físico, mas para aquele cliente que está apressado, que não deu abertura, não tem problema, vamos pegar no pós-venda, né? Vamos ser inteligente em pegar isso de uma forma tranquila, sem grandes fricções, né? Uhum. Mas no PDV Então, tem uma primeira tentativa de Tem, perguntar pra quem tem. que é. Isso, Uhum. tem. É um objetivo da loja, inclusive, Uhum. né? Eu imagino que muitas vezes também a vendedora, ela capta isso, né? Porque eu Se tô aprofita. tentando retomar aqui todas as minhas experiências em varejo físico com Bibi, que são muitas nos últimos 5 anos. E eu acho que ninguém nunca me perguntou se eram filhos, mas talvez pela relação dentro da loja de ser pai, mãe, 2 crianças, idades, nananã, são filhos. E isso já deve, de alguma forma, ir para um banco sem ninguém ter que perguntar isso, né? Acho que a vendedora Sim. cria esse feeling também do que cenário é esse, Aí entra né? um ponto, né? Tá, mas qual é a qualidade desse dado, né? Porque é um humano ali imputando de um Uhum. terceiro a informação. Então, nada melhor para ter a informação de fato correta do que o próprio comprador fornecendo essa informação. Sim. Então, por isso que a gente também busca trabalhar muito no pós-venda esse gatilho de captar a informação, né? Porque daí é o própria Aí é mais pessoa certeza. trazendo essa informação. Então, isso, né, no fluxo de offline, né, quando a gente fala de online, aí a gente tem diversos outros gatilhos para captar essa informação. Então, implementamos há pouco tempo até no próprio checkout, né, pegar a Sim. informação do dependente. Depois de alguns Quer anos falar um pouquinho debatendo, sobre né? como que a gente Alguns chegou anos nisso? debatendo a gente já teve algumas agências aí de desenvolvimento, hoje a gente está com a WeCode, né?